elevar a temperatura em 20 graus. A vida na Terra caminhava para a destruição total. Até que 1 milhão de anos depois dessa erupção fatal, o evento mais catastrófico do planeta até então chegou ao final. Mas a vida na Terra pagou um preço alto. Mais de 95% das espécies entraram em extinção. A investigação revela o alcance da erupção vulcânica na Sibéria e como o planeta continuou a mudar. O carbono encontrado nas rochas é evidência de uma atmosfera rica em metano. A queima do carvão na Sibéria pode ser a fonte de tanto gás. A Terra era um lugar diferente 1 milhão de anos atrás, do ar para a terra e para o mar. A paisagem mudou e a vida também. As poucas espécies que restaram são pioneiras do mundo novo e estavam prestes a mudar o curso da história. Vikings. No History 2. Quer ganhar um AP esse ano? Num piscar de olhos, a Plano & Plano pode mudar seu destino. Quando você pode AP. E o primeiro passo é se inscrever gratuitamente na promoção. Corre lá no site. É muito simples e fácil participar. O cadastro é grátis. E quando você vê, um dos 4 APs pode ser seu. Quando você pode AP. Promoção. Quando você vê, tá de AP. 4 sorteios durante o ano. 4 apartamentos grátis da Plano & Plano. Você nunca teve tanta chance de ser sorteado. Inscreva-se agora mesmo e comece a torcer. Quando você pode AP. Você pode ganhar, comprar e decorar. Promoção. Quando você vê, tá de AP. É simples, é fácil, é grátis. É a sua grande oportunidade de ganhar. A hora é agora. Aproveite. Na Plano & Plano tem sempre um AP perfeito pra você. Quando você pode AP. Tem programa de pontos que dá milhas de viagem para esquiar. Mas a passagem é só no verão. Pontos que valem pouco na hora de trocar ou expiram. C6 Carbon é o melhor cartão da sua vida. Só aqui você tem pontos átomos que te dão liberdade para comprar em qualquer lugar e pagar sua fatura com pontos. Ou escolher cashback, transferir para outros programas e ainda acumular porque os pontos não expiram. C6 Átomos. Sua liberdade vale mais. Há 250 milhões de anos, um vulcão despertou e cobriu a Sibéria com camadas de lava basáltica de 3 quilômetros de espessura. Ao final do pior milhão de anos da história, enquanto a vida chegava às margens da extinção total, as erupções finalmente cessaram. Hoje, os geólogos querem descobrir se o vulcão morreu ou apenas mudou de lugar. O local em que um bolsão de magma chega à superfície é chamado de hotspot. O formato do bolsão oferece uma pista da atividade desses pontos ao longo do tempo. A cabeça é uma enorme bolha de lava que alimenta grandes, porém curtas erupções. Quando essa bolha é esvaziada, as erupções mais fortes param. Mas a cauda continua, e ela é responsável por erupções menores que duram centenas de milhões de anos, enquanto as placas tectônicas se movem na crosta terrestre. Este é um bolsão de magma que poderia ser na Sibéria ou no Havaí, e esta é a placa. E, obviamente, o hotspot não se move, ele está em um ponto fixo, mas vamos imaginar que ele esteja se movendo, junto com as placas tectônicas. E todos os bolsões de magma entram em erupção ao mesmo tempo. Assim, temos uma ótima representação hotspot. Nesta ponta, temos o primeiro lugar em que o bolsão irrompeu. E ao longo do tempo foi deixando um rastro, que na verdade são os vulcões de hoje, como os encontrados na ilha do Havaí. O
O Havaí formou-se em um bolsão quando a placa do Pacífico moveu-se acima dele a uma velocidade de 50 km por 1 milhão de anos. Mas os cientistas, em busca de um rastro de bolsões na Sibéria, estão de cabeça quente, já que não existe nenhuma evidência de rastro. Os investigadores descobriram que o hotspot siberiano provocou 1 milhão de anos de caos e destruição. Mas depois desse período, a trilha desapareceu. As armadilhas siberianas deixaram uma linha de relevos vulcânicos relacionados a tal movimento. Mas depois de tanto tempo geológico, o processo enterrou as evidências e parte dela deve ter voltado para o centro da Terra. O que aconteceu com o hotspot depois de originar as armadilhas siberianas é um mistério que pode nunca ser solucionado. A dinâmica do planeta apagou qualquer traço de evidência. Mas uma coisa é certa: a Sibéria não conseguiu extinguir a vida na Terra, embora tivesse chegado muito perto. Foi a pior extinção de todos os tempos e uma amostra de quanto tempo a Terra leva para se recuperar. Estima-se que 8 ou 10 milhões de anos depois, ainda era apenas o começo da recuperação da crescente diversidade de vida na Terra. O carvão, ponto inicial da investigação nas armadilhas siberianas, confirma os efeitos devastadores do vulcão. Nenhum carvão se formou nos 25 milhões de anos seguintes, nem na Sibéria, nem no mundo inteiro. É a prova cabal de que, embora a vida tenha sobrevivido à extinção em massa, ela não conseguiu prosperar durante dezenas de milhões de anos. O mesmo aconteceu com os animais terrestres da África do Sul. Na propriedade de sua família, Rubich descobriu um outro fóssil, ainda mais importante para a investigação. Quando repleta de areia ou lama, a toca também pode se tornar um fóssil, bem como qualquer espécie dentro dela. Este é o conteúdo de uma antiga toca. E o mais interessante é que encontramos um animal de pequeno porte, preservado e fossilizado no material que preencheu o buraco. Este animal morreu na toca há cerca de 250 milhões de anos. E dá para ver como ele era quando vivo. Esta parte de cima é a cabeça. E a outra parte é a cauda. Este pequeno animal tem um grande papel nos últimos 250 milhões de anos na vida do nosso planeta. O fóssil representa o futuro das espécies na Terra. Esta toca é de enorme importância para a nossa presença aqui hoje, pois este pequeno animal é um dos ancestrais distantes dos mamíferos, então é o nosso ancestral. A provável razão de sua preservação em uma toca, depois da extinção, é que este buraco deve tê-lo protegido do que levou os outros animais a serem extintos. Talvez seja graças a uma toca como esta que você e eu estamos aqui hoje. A erupção nas armadilhas siberianas levou a uma brutal corrida pela sobrevivência. Mais de 95% dos competidores foram eliminados. Apenas os mais aptos e com mais sorte cruzaram a linha de chegada. Foi a pior era do planeta. Mas da perspectiva da vida na Terra hoje, foi a melhor coisa que já aconteceu. Esta foi sem dúvida a maior crise que o planeta sofreu, mas se não fosse por isso, a evolução teria tomado um rumo diferente e os humanos não estariam aqui hoje. A erupção nas armadilhas siberianas, que durou 1 milhão de anos, mudou o curso da vida na Terra. Da atmosfera às profundezas do oceano, o planeta se transformou em tamanha velocidade que a evolução não conseguiu acompanhar. Nesse novo mundo geológico, a vida parecia desatualizada. Os poucos animais sobreviventes deram forma ao futuro e passaram as adaptações aos seus descendentes: dinossauros, pássaros, mamíferos e humanos. Apesar de radicalmente podada, a árvore da vida permitiu que nosso galho brotasse e que os homens evoluíssem. E mesmo hoje,
250 milhões de anos após a erupção da Sibéria, a vida continua frágil e à mercê do sempre mutante, volátil e imprevisível planeta Terra. Medo ou coragem? Você não pode se insurgir de qualquer maneira, então você tem que se preparar para ser insurgente. Desespero ou heroísmo? Nós podemos mudar e nós queremos fazer a nossa própria história. Vontade de transformar o mundo ou revolta? O que leva uma pessoa a desafiar forças muito mais poderosas do que as suas? Ele não está fazendo outra coisa senão principalmente defender um direito à vida, um direito humano à vida. O que leva alguém a ser um insurgente? É alguém que busca a autonomia da sua vida. E esse conceito, essa ideia de autonomia veio da selva. O povo e a tropa reunidos no largo do palácio acabam de fazer do excelentíssimo senhor Félix Antônio Clemente Malcher presidente desta província, por falecimento do ex-presidente Bernardo Lobo de Souza, a quem já estavam cansados de sofrer por causa da prepotência e arbitrariedade que sempre praticou em todos os atos do seu governo. Foi pelo mesmo povo e tropa que o aclamou, requerendo que se desse conta do acontecimento à regência e pedindo que não nomeasse mais presidentes para esta província até que Sua Majestade Imperial, o senhor Pedro II, chegasse à idade marcada pela Constituição para dirigir as rédeas do governo do Império. Pois a experiência tem desgraçadamente mostrado que, em vez de cuidarem do bem público, só tratam dos seus interesses. Em 1835, a capital da província do Grão-Pará é tomada por uma multidão composta por indígenas, negros e mestiços, comandados por um grupo de pequenos lavradores do interior da província. Vestidos com roupas vermelhas e usando chapéus de palha, os cabanos rendem as tropas da capital, soltam os presos políticos e tomam o palácio do governo. A ação resultou na morte do presidente da província e do comandante de armas e deu início a um período de tensão e violência que faria do Pará o palco de um dos maiores movimentos de revolta popular da história do Brasil. A cabanagem foi um movimento político, um movimento social que ocorreu no século XIX em busca de liberdade. Eu acho que o grande tema da cabanagem é a liberdade e a autonomia dessa população amazônica. O governo brasileiro, nesse período, ele enfrenta uma série de movimentos no Brasil inteiro. E o caso específico da cabanagem ocorre nesse momento, digamos, de grande mudança, transformação do poder político no Brasil. Quando a gente pensa do que era o contexto da cabanagem, por que houve uma insurgência popular tão forte? Porque havia uma população, principalmente de origem indígena, mas também escravizados africanos, também, inclusive, população livre, pobre, de origem europeia, portuguesa, mas a maioria dessa população, a grande maioria, era de origem indígena. Almires, eu sou o Ricardo Almires. Muito obrigado por você ter aceitado essa conversa com a gente. Almires, é correto eu dizer que a cabanagem pode ser vista como um conflito étnico também? Naquele período ainda se praticava a escravização do indígena. Quando o português e o espanhol chegou aqui, a primeira discussão que se tinha era: esse habitante do Novo Mundo, ele tem alma? Ele é gente? Não.
se ajustava no padrão europeu, então ele não passava de uma ferramenta falante, era escravizado, era morto. O Pará só vai aderir ao projeto de independência em agosto de 1823 e não tivemos nenhuma modificação. A escravidão continuava, o grande latifúndio continuava, o trabalho forçado continuava. Na perspectiva do social, você tem escravos brigando pela liberdade, você tem indígenas querendo sair do trabalho compulsório, entendeu? Você tem a elite agrária brigando pela hegemonia e pela direção política da província. Batista Campos é um radical, é um personagem importante. Ele tem uma ação essencial, fundamental para o início do processo. Para a tomada de Belém, ele é essencial. A gente não pode entender a cabanagem no seu início sem a figura radical do Batista Campos. Por isso ele é considerado um mentor político da cabanagem. Não é preciso dizer o quanto as ideias do cônego Batista Campos incomodavam o presidente da província do Pará, Bernardo Lobo de Souza. E para Lobo de Souza era mais fácil perseguir os revoltosos do que oferecer soluções para seus problemas. O Lobo de Souza é odiado pela população paraense e por essa elite porque ele representava o governo central. E a morte dele um pouco revela isso. A invasão de Belém ocorre por conta da prisão do Félix Malcher, que depois se torna o primeiro governador cabano. Após a prisão de Malcher e a morte de Batista Campos, os cabanos decidiram que era hora de encerrar o governo de Bernardo Lobo de Souza. Félix Malcher é uma figura da elite agrária paraense, né? Ele é o mais rico desse grupo. Ele é preso no forte, no nosso forte do Castelo, forte do Presépio, e quando os cabanos invadem a cidade, invadem o forte. E de lá tiram do forte essa liderança, que é o Félix Malcher. É um dos primeiros atos que os cabanos fazem na cidade. Liderados pelos irmãos Francisco e Antônio Vinagre, os rebeldes atacaram Belém, atingindo pontos estratégicos da cidade, antes de invadir o palácio do governo. É morto o comandante de armas e o governador Lobo de Souza. O ritual que se segue a isso é absolutamente fantástico. O corpo é jogado nessa praça aí na frente do palácio e é cuspido. Se fala, cospe-se muitas vezes no rosto dele, se dança, os índios dançam em volta do corpo dele, falam em Nhingatu, que é a língua geral. Houve praticamente uma festa, um ritual de exposição dos corpos dos representantes da província. Era chegando o momento de esquecer todas as diferenças que havia de uma etnia para outra, sim, se unir por um inimigo comum. A opressão do homem branco europeu. Você consegue identificar uma consciência étnica, uma consciência político-social dos indígenas que se envolveram na cabanagem? Uma vez indígena, sempre indígena. Esses ritos revelam todo esse ressentimento em torno do passado de expoliação da Amazônia. É esse grupo que invade Belém em 1835. Os irmãos Vinagre, também proprietários de terra, Eduardo Angelim, ele é um seringueiro e ele recebe esse nome porque é um sujeito jovem, viril, bravo. Então essas figuras, tipo os Vinagre, o Batista Campos, são figuras que estão ali ensanduichadas, né, entre um pensamento liberal europeu que eles incorporaram, mas também, né, a insurgência popular que é desenfreada. A morte de Lobo de Souza marcava o início do primeiro governo cabano, sob o comando de Félix Malcher. Um governo que iria durar apenas 40 dias. Sabe que eu tenho que voltar para a Inglaterra. Esse é o mapa do mar Mediterrâneo. É a única passagem segura da minha frota. Eu não consigo negar que uma parte de mim ainda é viking.